Boa noite. Boa noite. Mais de 4.000 pessoas estão fora de casa no litoral de São Paulo. A lama e o calor dificultam a busca de sobreviventes. No Rio Grande do Sul, a estiagem causa prejuízos em mais da metade dos municípios. Com apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU pede a retirada imediata dos soldados russos da Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores diz que Moscou avalia a proposta de paz apresentada pelo presidente Lula. E na véspera do primeiro ano de invasão, nossos repórteres encontram ucranianos que resistem. E as pessoas aqui precisam conviver até hoje com a rotina infernal de ter que circular em cenários como esse, de ter que ver esse tipo de coisa no dia a dia. O Jornal Nacional está começando. Mais de 4.000 pessoas ainda estão fora de casa no litoral de São Paulo por causa das chuvas. O número oficial de mortos na região mais atingida é de 50. Com a ajuda das máquinas, as equipes de resgate conseguiram hoje remover os escombros e as árvores que dificultavam o acesso às casas que foram soterradas. À medida que o trabalho avançava, os números da tragédia só aumentavam. Da noite de ontem até o fim da tarde de hoje, os bombeiros localizaram mais 6 corpos. Entre as vítimas, 2 casais. Os bombeiros dizem que uma mulher estava grávida. As buscas se concentram em 2 pontos da Vila Saí, na parte mais alta do morro e também nesta área, onde o deslizamento destruiu dezenas de moradias. Infelizmente, ainda temos aí uma casa que provavelmente a gente tem aí algumas pessoas ainda que não são moradores da região. A possibilidade de uma casa que foi locada e pessoas que podem estar ali que não são da comunidade. A gente agora não consegue mais passar. Homens do Exército colocaram essa fita para a gente não avançar para esse ponto onde máquinas e também as equipes de resgate seguem trabalhando. É porque desde domingo nós estamos nessa luta aí, né? Procurando a minha sobrinha, o pessoal agora da defesa pediu para nós não poder ajudar mais, né? Em área de risco. Durante quase todo o dia, a temperatura no litoral norte de São Paulo ficou acima dos 30 graus. Mesmo sob o sol forte, as vielas da vila ficaram cheias de gente. Desde cedo os moradores estão vindo lá de cima, das casas que ficam mais ao alto aqui da encosta, e trazendo o que é possível, eletrodoméstico, várias geladeiras, tem forno de micro-ondas, uma cadeira de cabeleireiro. Tem muita coisa ainda, Marco? Tem muita coisa para tirar ainda, né? Tem muita gente que vai perder muita coisa também, né? Tem gente que perdeu a vida, né? Mas tá complicado demais a situação em si mesmo. 5 dias depois da tempestade, a mancha de lama ainda é visível no mar, em diferentes pontos do litoral norte de São Paulo. Acabamos de conseguir descer aqui. Ontem, o produtor Jean Dias chegou à Praia Preta, que fica entre a Barra do Saí e Juqueí, e que estava inacessível por causa dos deslizamentos de terra. Por lá, mais destruição. Por aqui, pedaço de vários objetos por toda a areia. As imagens de uma câmera de segurança de uma hamburgueria da Vila Saí registraram a violência da enxurrada que arrastou tudo para baixo. O morador deixou a gente subir aqui na laje dele para mostrar o trabalho de buscas ali. Vamos ver se a gente consegue observar. É por aqui? Ó, dá para ver bem o deslizamento daqui. A quantidade de terra que desceu. Foi terrível, foi terrível. Não dá nem pra pensar. Foi feio. Saí aqui e olhava a casa dos meus amigos ali. Hoje eu saio aqui, só vejo lama. Meus amigos foram embora. Apesar do perigo, moradores dos locais atingidos pelo temporal já estão voltando para casa. O Morro do Esquimó fica ao lado da rodovia Rio Santos. O site da Prefeitura de São Sebastião informa que o lugar tem um solo muito instável, que estudos já constataram uma movimentação de 60 centímetros por ano, sem considerar a ação da chuva, e que mais de 30 famílias moram no local.
Uma obra para tentar segurar os desmoronamentos da encosta estava em andamento. Os moradores contaram para a gente que essa obra já vinha sendo feita desde o fim do ano passado, já para tentar conter o avanço do terreno. O Francisco mora há mais de 20 anos no Morro do Esquimó, mas depois de domingo pretende voltar para o Piauí. Eu não quero mais ficar aqui, não. Vamos embora. A gente está chegando à área mais atingida do Morro do Esquimó, onde houve um grande deslizamento de terra. Aqui para trás ainda tem rua, está suja, está com muita lama, mas a rua termina aqui. Daqui para frente são só escombros. Era aqui, ó, esse pedaço todinho aqui, ó. Até lá em cima tinha casa. Tinha duas, tinha a casa da minha filha, minha casa, ficou tudo retorcido, nada presta. A maior parte dos moradores conseguiu sair das casas antes do deslizamento. Agora eles estão dormindo em abrigos ou na casa de parentes. Mas apesar dos riscos, alguns já voltaram para o morro. Aqui você está bem do lado da área que veio abaixo, né? E você voltou para dormir aqui. A gente ficou aqui. A gente não achou casa. A casa da Neide é uma das que foram destruídas. Ela encontrou abrigo na casa do cunhado. Eu deito, mas eu não consigo dormir, porque toda hora eu vou no vitor do banheiro para abrir, para ver como tá. Se tá chovendo, se não tá. E é um alívio quando a gente abre o olho que vê que tá sol. Aqui a gente tem partes do que já foi uma casa, a gente consegue ver ainda alguns móveis, as paredes todas quebradas, o aparelho de ar-condicionado. Esse carro que está aqui ao lado pendurado, ele estava estacionado um pouco mais lá para cima e veio arrastado pela enxurrada. O cunhado da Joelma morreu na tragédia. Hoje ela voltou para buscar objetos da casa. Aqui eu acho que eu não vou conseguir ficar mais, não. O pessoal está dormindo nas casas e... não. Correndo risco. Correndo risco. E não é para tá, né? O pessoal sabe disso. A Prefeitura de São Sebastião declarou que o Morro do Esquimó é uma ocupação irregular e que o município tem um plano de regularização fundiária em andamento. Até agora, os corpos de 41 vítimas foram reconhecidos e liberados em São Sebastião. No carro que seguia para São Paulo estavam parentes de 4 pessoas que morreram quando a casa em que estavam foi engolida por um deslizamento de terra. As irmãs Ana Vitória, de 7 anos, e Taline, de 16, tinham ido a São Sebastião conhecer o mar. Só tristeza, né? Muita dor, aí foi uma fatalidade. Só tenho mesmo a agradecer as pessoas que me ampararam, porque o que eu preciso agora é de amparo, né? Ronei Olivares e o filho Cristiano, de 9 anos, eram parentes da Cristiane, que agradeceu o tratamento que recebeu neste momento de tanta dor. É demorado, sim, é demorado, é uma tragédia, muitos corpos, porém, tudo muito organizado e com muito cuidado com todos aqui. A única funerária em São Sebastião que está trabalhando para a Prefeitura desde domingo tem uma equipe de 40 pessoas. Os donos dizem que 5 funcionários perderam tudo o que tinham na tragédia. Grande parte está aqui há 5 dias sem ver sua família, sem ir para casa, sem poder descansar na sua cama para acolher a todos. É funcionário indo para o canto chorar sozinho, é psicóloga que faz parte da nossa equipe indo para o banheiro chorar sozinha. Segundo a direção da funerária, a maior parte dos corpos saiu daqui com destino a São Paulo. Outros foram levados para cidades mais distantes, nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí e Maranhão. No fim da tarde, os corpos das 4 vítimas que saíram de São Sebastião chegaram ao cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Os velórios foram rápidos e os corpos enterrados em meio a muita emoção. Em São Sebastião ainda é muito difícil transitar entre os bairros. O movimento de máquinas e até de helicópteros pela Rio Santos mostra que a rodovia está muito longe do normal. Ontem, o último trecho totalmente interditado da estrada foi aberto para veículos de emergência, como ambulâncias e carros de apoio, e revelou ainda mais estragos. Este carro foi arrastado junto com a terra e encontrado vazio. Tanto barro esconde ainda muito trabalho pela frente. Como é que está a situação aí? Está difícil? Não está passando? Mas não está passando o carro, né? Até que retornar de novo. Ao
Aos poucos, os moradores da região vão conseguindo voltar a utilizar a Rio Santos, mas por um bom tempo ainda vão conviver com situações como esta. Vários trechos da rodovia ainda estão apenas com meia pista e o tráfego seguindo com a Operação Parisiga. Mesmo assim, ir de um bairro a outro ainda tem sido um desafio para quem mora aqui. O pessoal está indo de barco para Juqueí. Parece que tem uma turma voluntária aí levando o pessoal que precisa ir para Juqueí. Outro ponto crítico continua sendo esse, na praia de Toque Grande, onde a água desce pela montanha e atravessa a pista. São 13 pontos de interdições parciais. Como a rodovia Mogi-Bertioga ainda está interditada, as únicas opções para sair do litoral continuam sendo a rodovia dos Tamoios e o sistema Anchieta Imigrantes. A expectativa é que o trabalho de liberação total da Rio Santos possa ser agilizado com a ajuda das Forças Armadas. Hoje, o Atlântico, o maior navio da Marinha, atracou em São Sebastião, trazendo máquinas que podem ser usadas nas obras. Além de conviver com as perdas que as chuvas causaram e com a dor de ver tantos mortos, o Raimundo está sem poder trabalhar por causa da situação da Rio Santos. Nunca ia esperar acontecer isso com nós. Os sobreviventes da área com maior número de vítimas ainda dependem de doações. Neste mercado em Boiçucanga, as geladeiras e congeladores estão vazios, assim como as prateleiras de pão e o hortifruti. No mercado da Vila Saí, a dona não sabe quando o estoque será reposto. Não foi reposto nada, mesmo porque também não tem como, não tem acesso. Os distribuidores não têm acesso a mim nem a ninguém aqui. Neste posto de combustível, hoje só tinha etanol. Vai ter que aguardar porque a gente está com entrega atrasada justamente por conta dos parisigas e estamos só com etanol. A gasolina, diesel vai ter que aguardar mais um pouco. O abastecimento de água ainda não voltou em alguns lugares da vila. Essa aqui é a principal rua da Vila Saí. Daqui a gente, se subir, chega no morro, onde várias casas desabaram. Toda essa região aqui estava sem água há pelo menos 3 dias. O alívio veio agora à tarde, com o caminhão-pipa que passou, abastecendo várias residências. A gente voltou hoje para pegar roupa e teve a surpresa que tá água, né? E a gente ficou feliz, porque deu para encher as caixas. A mobilização para socorrer as vítimas continua. Os Correios vão mandar 20 toneladas de roupas e material escolar. Itens que os carteiros não conseguiram entregar e não foram reclamados. A Defesa Civil de Minas Gerais e o Ministério do Desenvolvimento Social enviaram 3.000 cestas básicas. Serão entregues em São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba. E é com doações que este restaurante está preparando marmitas para os moradores. A nossa intenção é só ajudar a população, né? Para que eles se sintam acolhidos, que tenham uma comidinha boa. É o mínimo que a gente pode fazer nesse momento de tanta dor. A gente volta a lembrar que o site paraquemdoar.com.br tem uma lista de instituições sérias que ajudam vítimas dessa chuva. A chuva também provocou destruição no oeste do Pará. O governo do estado decretou emergência no município de Oriximiná. A enxurrada abriu uma cratera enorme. A Defesa Civil está retirando centenas de famílias das áreas de risco. No Rio Grande do Sul, o problema é a falta de chuva. O fruto que não cresce no cacho é reflexo da estiagem. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o principal impacto está nos parreirais. A safra este ano deve ser 20% menor. É prejuízo mesmo, né? Tu não vai ter... O aumento que teve no preço mínimo da uva não vai compensar as despesas que foi tido, né? Em Bagé, a maior cidade da região da Campanha Gaúcha, os 120 mil moradores convivem com racionamento de água há mais de um mês. Durante 12 horas por dia, o fornecimento de água é interrompido. Ao menos 200 famílias já dependem exclusivamente do caminhão-pipa da prefeitura. Horrível. Não tem água para tomar, não tem água para lavar roupa, para banho, muito menos comida, zero. Em Ulha Negra, na mesma região, o João perdeu 80% da produção de leite. A pastagem plantada em dezembro não cresceu e faltou comida para os animais.
O gado emagrece, né? As vacas não conseguem dar leite, porque o leite precisa do pasto verde para dar o leite. E não tendo pasto verde, os bichos vão ficando decadentes. Eu temo que podem morrer, os meus bichos, né? É que nem eu já perdi 2. Já são 6 meses de pouca chuva no estado. Mais de 300 cidades gaúchas decretaram situação de emergência. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul estima que as perdas na agricultura e pecuária passem dos 12 bilhões de reais. Uma comitiva de ministros chegou hoje ao estado para visitar as áreas afetadas. Ontem, o governo federal autorizou um repasse de 430 milhões de reais para a agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. Segundo o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o dinheiro vai ser liberado imediatamente. Tanto os agricultores já podem acessá-los, como as prefeituras e o estado também poderão acessá-los. Então é um recurso imediato. E, ao mesmo tempo, nós agora, junto com o governador e com as entidades do campo, definir outras questões importantes para o enfrentamento da seca e da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul reconhece a importância da ajuda, mas reforça a necessidade de outras medidas para atender a todos os produtores gaúchos. Nós temos muitos financiamentos e muitos agricultores que estão aí no 3º ano de estiagem, com prorrogações feitas já há 2 anos e vão ter mais uma este ano. Então não pode ser o manual de crédito, tem que ser uma prorrogação mais alongada com subsídio para esse produtor poder buscar um novo crédito. Vamos ver agora a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner e também para você. Nessa semana voltou a chover no Rio Grande do Sul, mas ainda é uma chuva irregular. Por isso tem ficado seco antes das pancadas de chuva. Amanhã vai ser assim também, principalmente no oeste do estado. Porto Alegre vem registrando chuva abaixo da média desde junho do ano passado, há 9 meses seguidos. E nessa sexta-feira, tanto a capital gaúcha quanto Uruguaiana, no oeste do estado, vão ter mais um dia abafado e com chuva isolada. Já em Caxias do Sul, tem risco de temporal. As únicas regiões do país com sol o dia todo são o centro-oeste da Bahia, o norte de Minas, o centro-sul do Espírito Santo, inclusive Vitória, também a faixa que vai do norte do estado do Rio de Janeiro até a região dos Lagos. Na cidade do Rio, calor de 35 graus e chuva rápida. A mesma condição em Porto Velho, em Salvador e em Belo Horizonte, com 32 e 31 graus. No centro-sul do país, as nuvens estão carregadas. Pode chover mais agora à noite. E amanhã, essas instabilidades se espalham por causa de 2 áreas de baixa pressão. As capitais que estão no caminho da chuva forte, Florianópolis, com máxima de 26 graus, Curitiba, com 25, São Paulo, Campo Grande e Brasília, com 29 graus, e Goiânia, com 30. Do norte ao nordeste, também há grandes nuvens, e elas são formadas pela zona de convergência intertropical. Amanhã, a chuvarada pode ser intensa em Fortaleza, com 30 graus, em São Luís, com 29 e em Belém, com 32 graus. Além das capitais, todas essas regiões estão na rota dos temporais amanhã. Elas incluem parte do interior do Pará, o sul de Goiás, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, a faixa norte do Rio Grande do Sul e os estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, incluindo o litoral paulista. Por lá, ainda tem previsão de grandes volumes de chuva. E cidades do litoral norte de São Paulo e da Baixada Santista continuam com risco alto de deslizamento. A Polícia Rodoviária Estadual pede para que as pessoas evitem viagens a esses trechos do litoral paulista no fim de semana. Ana Paula e Bonner. Obrigada, Eliana. Até amanhã. E a seguir, a Assembleia Geral da ONU pede a retirada imediata dos soldados russos da Ucrânia. Os nossos repórteres mostram a rotina de ucranianos na guerra. Em janeiro, a arrecadação do governo federal cresceu 1,14% e atingiu os 251 bilhões de reais. Foi o maior valor para janeiro desde o começo da série histórica em 1995, superando inclusive o recorde anterior, que era do ano passado. Segundo a Receita Federal, houve um aumento atípico no recolhimento do imposto de renda de empresas e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Comprar um imóvel com financiamento no Brasil ficou mais caro nos últimos anos. E isso acabou se refletindo nos contratos de aluguel. Vende-se ou aluga-se. Não é bem um tanto faz. É que quem procura um imóvel tem recalculado o orçamento. O Carlos estava no fim de um contrato de aluguel. A próxima papelada que planejava assinar era da compra de um apartamento. Mas não deu. Acabou não valendo a pena, porque o valor da parcela era muito alto. Era mais alto mais do que o dobro, né, do que o meu custo de aluguel atual. Então eu não esperava isso dentro do meu orçamento, acabei adiando esse plano até os juros voltarem aí ao patamar que estava ali dentro da minha programação financeira. Na imobiliária, o caso do Carlos não é o único. Ficou mais difícil conseguir e pagar um financiamento. Cada R$100 mil financiado, em 2020, por exemplo, você tem uma parcela de R$900. E esse mesmo valor, agora em 2023, vai para R$1.200 aproximadamente. Então, diminui, inclusive, o acesso daquela família que tem uma renda menor para o valor que ela queria tomar de empréstimo, isso diminui drasticamente. Essa mudança de planos colocou um ingrediente a mais na pressão dos preços de locação. É mais gente querendo alugar, disputando um imóvel que está vazio. Do outro lado da mesa de negociação, os proprietários ainda tentam recuperar o prejuízo da pandemia, quando seguraram os reajustes ou sequer conseguiram inquilino. O resultado já aparece nos índices que medem a evolução dos preços. O indicador que acompanha o preço dos contratos já assinados mostra que, desde a metade do ano passado, os reajustes estão acima da inflação oficial e dispararam em janeiro, tradicionalmente um mês de renegociação. Em 12 meses, o aluguel acumula alta de 10,74%, 5 pontos acima do IPCA. O responsável pelo índice diz que agora não há muito espaço para discutir preço. Durante a pandemia, você teve uma queda de renda real muito grande e os aluguéis também caíram, inclusive em termos nominais. Então, essa flexibilização das negociações no passado agora está aparecendo na forma de um espaço menor para negociações adicionais. Além disso, construir também está mais caro. No último ano, os preços de materiais, equipamentos e mão de obra subiram acima da inflação. A professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, lembra que o custo da moradia compromete uma parte importante do orçamento dos brasileiros. Enquanto o aluguel sobe num fôlego elevado, os salários sobem num ritmo bem menor. Então isso significa que esse brasileiro ele tem cada vez menos para gastar do que também é essencial. A alimentação, a saúde, a educação, o lazer, isso implica sem dúvida numa perda bem significativa de bem-estar. Um levantamento identificou as cidades brasileiras que mais abriram vagas de trabalho. A adolescente conseguiu trabalho antes de se formar. Já saí da escola, já estava aqui dentro, aí eu terminei a escola e já falaram, fica aqui. A trabalhadora que passou dos 60 também arrumou emprego. Ninguém me dava oportunidade. Procurei bastante, vi que ia ter um processo seletivo, me inscrevi e foi para mim um presente maravilhoso. Elas foram contratadas por uma empresa que há 3 anos se mudou de São Paulo para Barueri, na região metropolitana. Aqui o município ele tem um incentivo muito grande com saúde, educação, segurança, mão de obra com facilidade. Em 2022, as empresas de Barueri abriram mais de 16 mil postos de trabalho com carteira assinada. Dividindo pela população, a cidade teve 60 vagas formais para cada 1.000 habitantes. É o melhor número do Brasil, segundo o levantamento de uma consultoria em economia, com base nos dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. Ela tem alguns incentivos fiscais, tem um imposto sobre serviço muito baixo, né? Isso facilita a entrada de empresas desse setor na cidade, né? Então, a proximidade com a capital, com as maiores cidades da América Latina, também facilita e ajuda esse bom desempenho da cidade aí no ranking. Normalmente, as cidades menores que ficam em regiões metropolitanas são conhecidas como dormitórios, porque muita gente que mora nelas vai trabalhar na cidade grande. Aqui não. No ano passado, Barueri teve mais vagas de emprego do que habitantes em idade de trabalhar. Ou seja, na verdade, tem gente de outras cidades que encontra emprego aqui.
Lauro de Freitas, na Bahia, ficou em segundo lugar no ranking de cidades. Aracruz, no Espírito Santo, em terceiro. E Itajaí, em Santa Catarina, em quarto. O levantamento considerou apenas cidades com mais de 100 mil habitantes. Entre as 50 mais bem posicionadas, 12 ficam no estado de São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm, cada um, 5 cidades entre as que mais geraram empregos formais proporcionalmente à população. E o que ajuda uma cidade a abrir mais empregos? Ela tem que atender o que as empresas precisam hoje. As empresas se preocupam em atrair e reter talentos. Esse é o grande desafio do século. A sua cidade tem que ser boa, você tem que ter boas calçadas, você tem que ter boas escolas, você tem que ter bons bairros, você tem que ter bom comércio, bons serviços, uma boa infraestrutura, enfim, oferecer qualidade de vida. Depois de 3 anos sem trabalho, a Rosalina foi contratada como camareira neste hotel em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que ficou na 5ª posição. Agora, ela faz planos para melhorar de vida. Fazer um curso de hotelaria, né? Mais profissional, né? Até chegar no tempo uma governanta, né? Aí é bom. Vamos ver, se Deus ajudar, um dia eu chego lá. A Polícia Federal prendeu um suspeito de manter dezenas de trabalhadores em condições análogas à escravidão. A empresa dele presta serviços para vinícolas em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A polícia e o Ministério do Trabalho chegaram a Pedro Augusto Oliveira de Santana porque 3 trabalhadores conseguiram fugir e denunciaram as irregularidades. Os 200 funcionários foram encaminhados a um alojamento da prefeitura. Pedro Augusto pagou fiança e foi solto. Nós não conseguimos falar com a defesa dele. A Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul declarou que é preciso rever o atual sistema de contratação temporária de funcionários para evitar esse tipo de exploração. Um homem que estava foragido se entregou hoje à polícia de Mato Grosso. Edgar Ricardo de Oliveira foi levado para a delegacia da cidade de Sinop. Ele aparece nestas imagens com uma espingarda atirando. Edgar e Ezequias Souza Ribeiro mataram 7 pessoas depois de terem perdido jogos de carta e de sinuca. Ezequias morreu ontem, baleado pela polícia ao ser preso. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução que pede a retirada imediata dos soldados russos da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano estava na sede da ONU acompanhando a votação. Dmytro Kuleba e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, declararam que a Rússia violou a Carta da ONU, que prevê a soberania, independência e integridade territorial dos países. No plenário da Assembleia Geral, o representante da Polônia reforçou que em um ano de sofrimento, dor e destruição, a Rússia vem desrespeitando o direito internacional. O país faz fronteira com a Ucrânia e recebeu milhares de refugiados da guerra. A resolução que 141 países aprovaram hoje pede a retirada das tropas russas e que se encontre o mais rapidamente possível a paz, abrangente, justa e duradoura. A embaixadora americana diz que a votação foi clara e que faz uma exigência a Moscou. Retire-se imediatamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente conhecido como ucraniano. Resoluções como esta da Assembleia Geral da ONU têm o peso simbólico de demonstrar o isolamento da Rússia. Desde o início da guerra, a maioria dos países membros das Nações Unidas aprovou declarações condenando a invasão da Ucrânia. Brazil has decided to vote in favor. O embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho votou a favor da resolução. Antes da votação, em entrevista à agência russa TASS, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia informou que está avaliando as propostas do presidente Lula para a paz na Ucrânia. Mikhail Galuzin afirmou que a Rússia aprecia o fato de o Brasil não fornecer armas a Kiev, apesar da pressão americana, e disse que está levando em consideração o que chamou de ponto de vista equilibrado do Brasil e também a situação no campo de batalha. Agora à noite, em entrevista exclusiva à repórter Delis Ortiz em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o governo ficou satisfeito em ver que a proposta brasileira tem receptividade no cenário internacional. O presidente Lula tem dito em diversas ocasiões que é chegado o momento de se falar sobre a paz.
e deixar-se discutir guerra, armas e custos da guerra. Portanto, com muita satisfação que eu vejo o Ministério e o próprio governo recebem essa notícia de que começa a haver uma movimentação no sentido de se negociar, de se conversar sobre a paz. Hoje mesmo, você sabe, foi aprovada em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, uma resolução que condena a invasão do território ucraniano, mas por uma proposta do Brasil foi incluído no parágrafo 5º uma exortação à cessação das hostilidades. Com isso, abre-se um espaço para que haja o que o presidente Lula sugeriu tantas vezes, que é um grupo de países que falem com as duas partes, que tenham participação no cenário internacional e que estejam dispostos a sentar e discutir alternativas de paz. O ministro Mauro Vieira disse também que, em breve, o presidente Lula vai fazer reuniões por telefone com os presidentes da Ucrânia e da Rússia, mas não confirmou datas. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o país vai reforçar o arsenal nuclear e também produzir mais mísseis hipersônicos. A invasão da Ucrânia pela Rússia está a poucas horas de completar um ano. Os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Ross Salinas e Hernani Lemos registraram como está hoje a vida de quem ficou no país. As sirenes ainda são rotina aqui em Kiev. A gente estava gravando agora aqui em frente a um prédio que foi destruído, um hotel, no dia 31 de dezembro. Um dos últimos ataques em Kiev. Mais uma sirene. É estranho a dessa, mas é a rotina. Não tem correria, as pessoas saem devagar. Quando as sirenes tocam, é porque existe o risco de ataque aéreo. Tem gente que vai sim para os abrigos subterrâneos. Mas é tudo tão frequente, o barulho, o toque de recolher, os apagões, que a maioria simplesmente se acostumou. É a guerra entrando na rotina. Na praça principal de Kiev, a gente encontrou essa família que fugiu do leste do país, mais perto da Rússia, onde os confrontos continuam até hoje. Chega uma hora que a gente realmente para de se preocupar com bens materiais e só pensa em ficar vivo. A Rússia tentou, logo no início da invasão, tomar a capital. Chegou a ter tropas em Kiev. Mas os ucranianos resistiram aqui, a um custo alto. Na cidade de Bucha, perto de Kiev, a guerra tinha pouco mais de um mês, quando a Ucrânia denunciou ao mundo o que os soldados russos deixaram para trás. Centenas de corpos foram recolhidos das ruas, entre eles os de pessoas baleadas a queima-roupa. A Rua dos Corpos ainda está marcada. Mas Bucha está tentando se levantar. Essa aqui era a sede da polícia da cidade de Borodianka, que fica perto de Kiev. Nossa equipe viajou 1 hora até aqui. E as imagens desse lugar mostram como a cidade... Cuidado com o portão aí. Como que a cidade precisa de um trabalho forte ainda de reconstrução 1 ano depois. Borodianka foi tomada pelos russos, né? A cidade foi muito bombardeada. E as pessoas aqui precisam conviver até hoje com a rotina infernal de ter que circular em cenários como esse e de ter que ver esse tipo de coisa no dia a dia. Borodianka é de longe, das cidades dos arredores de Kiev, que a gente visitou, a que mais foi destruída. E em alvos civis também. As pessoas aqui não entendem até hoje por que os russos atacaram prédios residenciais, por exemplo. Claro que isso tem um preço, saúde mental. Esse é um trabalho muito importante que está sendo feito agora e na base do improviso. Esse era o centro de ajuda psicológica da cidade. Ficava aqui, agora é ruína. Quem está com a gente é a terapeuta Helena, que trabalhava aqui. Um amigo dela morreu aqui, um assistente social, o Max. Helena explica que hoje o centro trata de pessoas com estresse pós-traumático num lugar emprestado, mas sugeriu falar ao JN aqui mesmo, para mostrar isso ao Brasil. Nosso povo jamais poderia imaginar que os russos viriam aqui para matar. Nós ainda os vemos como um país no mínimo ligado ao nosso. Mesmo quando eles entraram na cidade, nós ficamos em casa. O que mais poderíamos fazer? Aí começou o inferno na Terra.
Só nesse prédio, mais de 60 pessoas morreram. Civis, gente comum que estava em casa tentando sobreviver. Os psicólogos tentam ajudar a comunidade a conviver com esse trauma, porque ele não vai embora. Helena diz que é coisa para 1 ou 2 gerações, pelo menos. As meninas contam que a única escola que ficou de pé não tem um abrigo subterrâneo grande, então as aulas acontecem online. A casa da Helena também não existe mais. Os tanques atiraram 2 vezes no nosso prédio. Destruíram tudo. Eu estava entre 2 paredes no corredor. Parecia um filme. Mas meu estado era muito estranho. Eu não estava com medo. Estava feliz por estar viva. Helena está morando agora no apartamento da irmã, com os pais e o sobrinho. O trabalho está me salvando, porque pude mergulhar nele e receber o retorno das pessoas de que estou fazendo algo útil. Ao mesmo tempo, ela sabe, carrega um peso imenso. Diz que não chorava fazia tempo. Tem psicóloga para psicóloga? Helena está recebendo um acompanhamento para cuidar da própria saúde mental. Importante para ela e para a cidade seguir em frente. A seguir, a construção brasileira eleita a Casa do Ano. Uma construção na periferia de Belo Horizonte venceu o concurso A Casa do Ano, um dos prêmios prestigiados do mundo da arquitetura. O chamado Barraco do Cadu tem 66 metros quadrados, sem reboco nem pintura. Fica num beco, no aglomerado da Serra, e concorreu com mais de 1.600 moradias do mundo todo. Entre as brasileiras, era a única numa favela. O projeto é de um coletivo de arquitetos voluntários. A seleção brasileira feminina de futebol perdeu para dos Estados Unidos na última partida do torneio She Believes. Alex Morgan e Swanson marcaram para a equipe americana. Aí a Ludmilla fez o gol brasileiro. Nesse torneio, a seleção teve uma vitória sobre o Japão e perdeu do Canadá e dos Estados Unidos. Amanhã começa o Brasileirão Feminino de 2023. Serão 16 equipes de 10 estados. E o Corinthians, que já tem 4 títulos, quer manter a hegemonia. Ser tratado como um time forte, um time a ser batido, para nós é uma honra. Então a gente vai fazer por onde, né? A gente vai mostrar que realmente a gente é um time muito forte. Na conquista do ano passado, vitória por 4-1 na final contra o Internacional, em um estádio lotado com mais de 40 mil torcedores. Isso tudo vira espelho para quem sonha se tornar atleta profissional. Jogar o Brasileirão e depois dar uma entrevista, assim, sabe? Minha mãe me vê na TV. Emoção, né? Se hoje essas meninas podem sonhar, é porque essas mulheres trilharam o caminho. A gente sabe que a modalidade vem crescendo ao longo dos anos e saber que hoje eu sou referência para algumas meninas que estão começando agora no futebol é legal. Se tem uma coisa que o Brasileirão Feminino tem, é referência. Dentro de campo, inúmeras jogadoras que batalharam para ver a modalidade chegar ao nível em que está hoje. Entre elas, uma veterana. Camisa 11 do Santos, 37 anos e artilheira do último campeonato. Cristiane marcou 13 vezes. Espera fazer ainda mais gols esse ano e continuar servindo de inspiração. Legado. Eu falo em legado porque deixaram isso pra gente. Mesmo com dificuldade, e a gente está deixando para alguém, porque isso aqui precisa continuar. Não dá para ter um ciclo só de 3, 4 anos na modalidade e estacionar para a próxima geração que vai vir. Bom, depois de Travessia, tem o BBB. Em seguida, Lady Night e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal para ter mais vídeos como este.